Em 1962, o país, ainda vivendo os ecos do desenvolvimento acelerado dos anos 50 e a efervescência da modernização prometida por Juscelino Kubitschek, encontrava-se em uma encruzilhada, tentando equilibrar o progresso com os desafios crescentes. Politicamente, o Brasil estava sob o governo de João Goulart, que havia assumido a presidência em 61 após a renúncia de Jânio Quadros. Jango, como era conhecido, enfrentava uma nação dividida. Seu governo, de caráter nacionalista e reformista, com viés comunista, promovia reformas de base nas áreas agrária, urbana e educacional. Gerava tanto apoio entre as classes populares quanto resistência das elites econômicas e militares. Em setembro de 62, foi realizado um plebiscito que decidiu pelo voto presidencialismo, reafirmando Jango no poder, aumentando as tensões políticas. Culturalmente, 1962 foi um ano de efervescência e criatividade. A bossa nova, que havia surgido no final da década de 50, continuava a encantar o Brasil e o mundo. Mas o rock and roll já era um grande sucesso no mundo, e no Brasil não era diferente. Let's Twist Again, do Kubitschek, fazia enorme sucesso nas rádios brasileiras. A década de 60 foi marcada pelo início da popularização da TV no Brasil. De um lado, o preço dos televisores diminuía, ainda que a maioria deles estivesse concentrada em lares de família da classe média alta, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por outro lado, a programação refletiu o interesse dos produtos populares. Programas com ênfase em música, por exemplo, contribuíam para o lançamento de novos ídolos. Foi nesse ano de 62, na TV Paulista, que Silvio Santos fazia sua estreia com o programa dominical Vamos Brincar de Foca, com 2 horas de duração. Falando agora de telecomunicações, no dia 10 de julho de 62, a NASA lançou o Telstar 1, o satélite que permitiu a primeira transmissão ao vivo de imagens de televisão entre os Estados Unidos e a Europa. A qualidade das imagens transmitidas entre os dois continentes nesse ano de 62 estava anos-luz distante do atual. Além disso, o tempo de transmissão era restrito a 30 minutos, devido à baixa órbita do satélite. Mas sem dúvida que o assunto mais comentado do ano de 1962 não poderia ser outro, mas sim a conquista do bicampeonato da Copa do Mundo pelo Brasil. A seleção mudou muito pouco para chegar ao bicampeonato. A principal troca foi no comando técnico. Saía Vicente Feola e entrou Aimoré Moreira. O que ninguém imaginava é que Pelé sofresse contusão na segunda partida, mas Garrincha foi o Pelé e foi o Garrincha. A Copa foi do Mané e do Brasil, e a seleção de novo com Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, Vavá e Zagallo brilharam intensamente, conquistando o bicampeonato no Chile. Falando sobre os automóveis, o carro mais vendido do ano de 1962 no Brasil foi o Volkswagen Fusca, na época chamado de Volkswagen Sedan 1200, com 38.259 unidades. E quem era lançado no terceiro Salão do Automóvel de 62 foi o Aero Willys modelo 1963, com uma total reformulação do seu design. Falando mais sobre esse Salão do Automóvel, neste ano ele passava a ser bienal. Nesse período, o índice de nacionalização da indústria automobilística já era de 97%. As grandes atrações deste evento foram Carmanguia e os utilitários Amazonas da GM e Bandeirante da Toyota. Em 1962, as principais cidades brasileiras pulsavam com uma energia única, repleta de charme e tradição. Era uma época em que as ruas eram tomadas por carros clássicos e bondes elétricos, onde as pessoas se cumprimentavam com sorrisos, e os bairros tinham um ar de comunidade acolhedora. Nas grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo, a vida seguia seu ritmo tranquilo e cadenciado, contrastando com a agitação crescente do mundo moderno. As calçadas eram ladeadas por árvores frondosas, e os prédios históricos se erguiam imponentes, testemunhas silenciosas do passar do tempo. Já nos bairros residenciais, as casas de estilo colonial com arte déco eram um cenário perfeito para as tardes de conversa na varanda e encontros de famílias.
As ruas ganhavam vida com o som das crianças brincando e o cheiro tentador das refeições sendo preparadas nas cozinhas. Os mercados e feiras livres eram verdadeiros tesouros de sabores e aromas, onde as donas de casa buscavam os melhores ingredientes para suas receitas tradicionais. Frutas frescas, legumes coloridos e temperos exóticos enchiam as bancas, convidando os passantes a uma viagem pelos sabores da terra. À noite, os cinemas e teatros eram os pontos de encontro preferidos dos jovens e casais apaixonados, que se encantavam com as produções cinematográficas e espetáculos teatrais. As praças e parques também ganhavam vida, com famílias inteiras aproveitando o ar fresco e companhia um dos outros. E quem não se lembra das icônicas lanchonetes e sorveterias, onde se podia saborear um delicioso milkshake ou um sorvete cremoso, além da banana split, você se lembra? Eram momentos simples, mas cheios de magia e encanto, que deixavam lembranças doces na memória de quem viveu aqueles gloriosos tempos. Em resumo, a vida nas principais cidades brasileiras em 62 era uma mistura de tradição e modernidade, onde o passado e o presente se encontravam em um cenário de charme e beleza. Era uma época de simplicidade e elegância, onde cada momento era vivido com intensidade e gratidão pelos pequenos prazeres da vida. Vamos falar agora sobre a política no Brasil de 1962. O período foi marcado por uma polarização intensa, com debates acalorados sobre questões como a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras. Na música, o Brasil vivenciava o auge da bossa nova, o movimento que conquistou o país e o mundo com suas melodias suaves, harmonias refinadas e letras poéticas. Artistas como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Baden Powell encantavam o público com suas composições atemporais, que se tornaram verdadeiros clássicos da música brasileira. Foi em 62 que a Rede Tupi lançou a novela Cleópatra, escrita por Walter George Dusty, cujo em seu elenco atuava Tarcísio Meira e a atriz como Cleópatra se chamava Dalva Barreto. O ano de 1962 também foi marcado por grandes lançamentos da indústria automobilística mundial, como por exemplo o AC Cobra ou Shelby Cobra, o Alfa Romeo Giulia, o Chevrolet Chevy 2 Nova, o Ford Cortina e o Lotus Elan, por exemplo. Enquanto isso, no Brasil, quem abrilhantava a capa da edição de outubro da revista Quatro Rodas era o Aero Willis, apresentado no terceiro Salão do Automóvel, cujo automóvel ganhou uma total reestilização. Com relação às músicas mais tocadas nas rádios brasileiras, podemos citar o Trovador de Toledo, com Gilda Lopes, Prelúdio para Ninar Gente Grande, de Luiz Vieira, Let's Do It Again, de Chubby Checker, Fica Comigo Esta Noite, de Nelson Gonçalves, Estão Voltando as Flores, de Helena de Lima. A celebridade mais comentada nesse ano de 62 foi Norma Jeanne Mortenson, mais conhecida como Marilyn Monroe, que foi atriz, modelo e cantora norte-americana. Considerada uma das mulheres mais belas de toda a história, a atriz participou de diversos filmes, entre os quais destaca-se O Pecado Mora ao Lado, na qual aparece com o famoso vestido branco esvoaçante. Marilyn Monroe foi encontrada morta no dia 5 de agosto de 62, aos 36 anos, na sua cama, no quarto de sua mansão em Los Angeles. Como no chão encontravam-se embalagens de sedativos e calmantes, acreditou-se que ela morreu de overdose. Mas o ano de 62 ficou realmente conhecido por causa de uma provável catástrofe que estava prestes a acontecer. A crise dos mísseis, como ficou conhecida, colocou os Estados Unidos e a União Soviética com um dedo no botão, depois de descobrirem a instalação em Cuba de uma base soviética para lançamento de mísseis. Os americanos decretaram um bloqueio à ilha. John Kennedy, presidente norte-americano, e Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da União Soviética, ficaram frente a frente. Depois de alguns dias de tensão, as duas potências aceitaram a mediação do secretário-geral das Nações Unidas, o TANT, e iniciaram um diálogo que resultaria no recuo dos soviéticos e cubanos. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 62, originalmente denominado Taça Brasil pela CBD,
foi a 5ª edição do Campeonato Brasileiro. O Santos sagrou-se campeão após vencer o 3º jogo da final contra o Botafogo. Como a equipe paulista já havia garantido a vaga para disputar a Taça Libertadores da América de 1963, por ser o então campeão da competição continental, o alvinegro carioca ficou com a vaga destinada ao campeão brasileiro. Neste ano de 62, os modelos mais vendidos da indústria automobilística brasileira eram o Fusca, o famoso Jeep Willys e a Kombi, mas só o Fusca era disparado mais vendido. Vamos dar uma conferida agora nos carros mais vendidos do ano de 1962 no Brasil. Em 10º lugar, a picape Ford F100, com 5.564 unidades. Em 9º lugar, o francês Simca Chambord, com 6.117 unidades. Em 8º lugar, a perua DKV Vemag Vemaguete, com 6.157 unidades. Em 7º, o DKV Vemag Belka, com 6.998 unidades. Em 6º, outro francês, o Renault Dauphine, com 7.195 unidades. Em 5º, o ainda garboso Aero Willys de primeira geração, com 9.508 unidades. Em 4º, o utilitário Willys Rural, com 11.903 unidades. Em 3º, outro utilitário, Volkswagen Kombi, com 14.563 unidades. Em 2º, o todo-terreno Jeep Willys, com 21.005 unidades. Em primeiro lugar disparado, o Volkswagen Fusca, na época chamado de Volks Sedan 1200, com 38.259 unidades. O Besouro liderou praticamente todos os anos 60 e totalmente os anos 70 no ranking de vendas. Mas você tem curiosidade de saber o carro que foi o último lugar de vendas? Então vamos dizer, foi o DKV Vemag Candango, que não obteve o sucesso esperado de vendas devido à forte concorrência do Jeep Willys. Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer muito a audiência em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e deixar também seu comentário e compartilhar com seus amigos. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva e, se você talvez desejar, pode se tornar membro do nosso canal. Estaria contribuindo assim com mais conteúdos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima, pessoal!